Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século. Eu sou Vitor Taveira, aqui direto do estúdio 42B. Lembrando que essa entrevista, outras entrevistas, você confere nos canais do Século Diário no YouTube, plataformas de podcast e também séculodiario.com.br. Então, se você ainda não acompanha nossos canais, curta. Também, se gostar, compartilhe, comente, ajude a fortalecer a nossa imprensa alternativa. O tema dessa entrevista do século tem provocado bastante polêmica, né, nos últimos tempos na educação brasileira. Nós estamos falando do novo ensino médio, que é um projeto implementado no governo do Michel Temer, que teve recentemente o cronograma suspenso pelo governo Lula e ainda está em consulta, está dando muito o que falar. E aí, como convidados, temos aqui o professor de História, mestre em Educação, Vinícius Machado, que é integrante do Comitê Capixaba da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e PH Sarmento, estudante que tem participado das manifestações contra o novo ensino médio no Estado, né, algumas manifestações que já aconteceram, principalmente a partir dos estudantes, né, que também são atingidos pela essa reforma. Então, para começar, queria passar para o Vinícius, começar pelo professor, para ele falar um pouco do que é essa reforma, como é que ela surgiu, e quais são essas forças, né, políticas, né? Como é que está essa correlação de força nessa disputa? Quem está a favor, quem está contra? Bom, primeiro eu quero, né, dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão nos assistindo. E agradecer também, né, ao Vitor, o convite, ao Século Diário, e ao PH também aqui, que está comigo na entrevista. É importante a gente, quando começa a falar do novo ensino médio, ter em mente que, assim, é um conjunto, ele faz parte de um conjunto de políticas neoliberais na educação, né? E não é uma coisa isolada do Brasil, né? Não é uma coisa localizada, né, no nosso país, mas é um conjunto de políticas neoliberais que estão sendo implementadas no mundo inteiro, seja aí países, né, do capitalismo central do capitalismo, países de capitalismo dependente, né, e que visa aí aprofundar essas políticas neoliberais nessa etapa final aí da educação básica, que é, no caso nosso, o ensino médio, né? Então você vai ter reformas como essa acontecendo em Portugal, na Espanha, na Alemanha também você tem essa implementação, mas é claro que são reformas neoliberais que vão atingir de maneiras diferentes, né, a juventude, a classe trabalhadora nos países centrais do capitalismo e nos países dependentes, né? Aqui no Brasil você vai ter, essas reformas vão aprofundar aí principalmente a exclusão dessa juventude, dessa classe trabalhadora, né, acesso à escola, e também vai aumentar, né, aprofundar aquilo que a gente chama de dualidade estrutural na educação, ou aprofundar desigualdades educacionais, que é você criar aí, né, fomentar para a classe trabalhadora, né, para a juventude periférica, principalmente negra, uma educação voltada aí para um trabalho precarizado, agora uberizado, que a gente fala, o trabalho simples, de plataformas. Do outro lado, você vai ter aí uma educação voltada para uma classe média alta, uma classe média às elites, que é uma educação intelectual, voltada para a formação geral, para acesso à universidade. Então, essa reforma vai aprofundar. Agora, é claro que a reforma, né, que essas políticas neoliberais na educação não é algo novo no país, né? Você, desde os anos 90, aí, com os governos Collor e FHC, você vai ter todo esse processo aí, né, da implementação do neoliberalismo, a ideia de que tem que desregular o Estado, intervenção no Estado mínimo, e aí você tem retirada de direitos trabalhistas, você vai ter privatizações e vai ter a ideia, né, todo aquele discurso de que é necessário cortar gasto, equilíbrio fiscal, é austeridade, né? Isso vai afetar a educação de que forma no começo? Você vai ter a ideia de que... assim, os capitalistas vão assumir a ideia de que tem fracasso escolar, mas que esse fracasso escolar é culpa do Estado, que não tem condições de oferecer uma educação de qualidade à maioria da classe trabalhadora, do povo, né? Então você tem aí uma série de reformas neoliberais que vão ser implementadas na educação, nas políticas educacionais, nas políticas curriculares. Essa orientação vem desde lá, e é claro que com Lula você vai ter disputas, vai ter diferenciações,
Mas assim, nunca foi feito esse enfrentamento a essa educação neoliberal. E aí você vai ter, não à toa, você vai ter esse processo se dando aí no momento do golpe de Estado, né? Você tem o golpe de Estado em 2016, onde se tira a Dilma pelo impeachment, né, sem crime de responsabilidade fiscal, nós temos que falar. Aí entra o vice dela, Michel Temer, né, com o objetivo aí, né, de acelerar essas reformas neoliberais no Brasil, né, para recompor a taxa de lucro da burguesia, das elites. Então você vai ter o programa Ponte para o Futuro, que vai fazer uma série de reformas, né, na verdade contra-reformas, que são para aprofundar, são retrocesso em direitos. Então você vai ter principalmente o teto de gastos e a contra-reforma trabalhista, mas ao mesmo tempo você vai ter o governo em 2 meses enviando para o Congresso uma medida provisória para fazer essa reforma do ensino médio, né, que hoje é o novo ensino médio. Então, assim, você vai ter essa reforma do ensino médio articulada com um projeto econômico neoliberal, né? Então, é a partir daí que tem essa mudança. E é uma reforma que é aprovada, né? Ela foi aprovada no Congresso sem qualquer discussão, de forma totalmente autoritária, antidemocrática. Não à toa você teve naquele período ali uma série de ocupações nas escolas, né? Se não me engano, mais de 1.000 escolas no país, justamente contestando a forma como essa reforma ela foi aprovada e como isso ia afetar, né, as juventudes no Brasil afora. E a gente tem aí, a gente acompanhou nas últimas manifestações, até no Papo de Repórter, no outro programa, falando das manifestações da educação, e há uma grande maioria do movimento social, né, movimento social de educação e também para além da educação, contrário a esse projeto, né? Quem que está a favor dele? Olha, quando a gente vai olhar esse projeto, é muito evidente que você vê que foram, né, os grupos, as fundações, institutos empresariais aí que são comandados por grandes capitalistas no Brasil, né, setores das elites que estão por trás, que fomentaram essa reforma do ensino médio, né? Você tem aí Fundação Paulo Lema, que está sempre nos processos de privatização da educação, está sempre presente. Você tem o Instituto Itaú Educação e Trabalho, você tem Instituto Ayrton Senna, Movimento Todos pela Educação, que fomentou esse processo. Enfim, você tem uma série de institutos, né, e fundações privadas ligadas a grupos empresariais, aos grandes capitalistas. As escolas privadas também. Isso, né? Paulo Lema hoje tem uma grande rede de escola privada de ensino, inclusive educação básica agora também, né? Então você tem todo o interesse deles nesse processo, né? Mas assim, você tem esse interesse tem alguns objetivos aí, né? Quais seriam esses objetivos, né? Costumo falar que a gente divide em 2 blocos aí. Primeiro você tem os objetivos, o objetivo obviamente, de ganhar dinheiro, de aumentar a taxa de lucro, obter mais riqueza com a educação, mas isso trabalha de várias formas. Por exemplo, a primeira delas é assaltando o Estado. O que seria isso? Esses grupos empresariais querem se apossar do fundo público, né? O que seria o orçamento do Estado, né? Que é grande, né? Isso, através como? Através de título da dívida pública. O que eles fazem, então? Criam toda uma discussão, tentam criar um consenso na sociedade, através de seus aparelhos aí privados, como a mídia neoliberal e tudo mais, de que você tem que ter equilíbrio fiscal, você tem que ter austeridade, que não pode gastar porque você tem que ter superávit primário, né? Todo o debate que nós tivemos no teto de gastos, agora estamos tendo aí no arcabouço fiscal, que é limitar, né, restringir o orçamento para investimento público. E é claro que eles querem fazer isso para eles se apossarem desse fundo público, né? Desse orçamento através principalmente do título da dívida. Esse é o primeiro ponto. Mas segundo, eles não só se contentam em adotar uma restrição orçamentária. O que sobra, vamos dizer assim, para a educação, eles também querem abocanhar. Como? Através a ideia agora da gestão compartilhada, da ideia de que você tem que ter uma gestão também com parceria público-privada, a ideia de que o problema da educação não é investimento, é gestão. Então, eles são eficientes, a iniciativa privada, né, o discurso neoliberal que a iniciativa privada é mais eficiente do que o Estado, vão se apossar disso.
né? E aí você tem o terceiro, que é isso. Você tem restrição orçamentária para abocanhar o orçamento. Tem a gestão. E aí tem o terceiro, que é o quê? Que é você, obviamente, ocupar o espaço. Onde vai ficar uma lacuna no escalonamento da escola pública, você vai ocupar com privatização. Como também, né? No ensino superior é a farra, né, das faculdades particulares. No ensino médio, ou educação básica, você tem venda de cartilhas, educação à distância, formação de professores. É assim que eles vão abocanhando essa fatia do orçamento E público. por que não futuramente a gestão privada da escola, né? Exatamente. Via OS, como acontece na educação, como acontece em outros países, como no Chile, né? Você tem uma educação privada subsidiada. Eles só não fazem isso porque tem Ainda toda não. uma luta, né? Ainda não há conjuntura Mas para isso, né? a ideia é avançar nisso. Mas como é que isso se dá na prática? Quais são os impactos esperados? Quer falar, pegar um pouco sobre isso? Tá, vamos lá. Primeiro eu queria estar agradecendo também a oportunidade de estar aqui. Eu passaria a tarde inteira falando dos impactos disso na vida real, não só nessa questão do papel do que as pessoas pensam. Você chega na escola, tem a questão do aluno ficar totalmente perdido, porque ele vai preparado para um ensino que não acontece. A quebra de expectativa das vezes você chegar na aula e vender uma falsa ideia das matérias de que você é protagonista. Foi usado muito essa imagem para cativar o aluno, o estudante ele não tem isso. E assim, você vê um despreparo muito grande, tanto dos professores em pegar algumas matérias que sequer são deles, tanto o despreparo que você vê no final, que o aluno ele não consegue usufruir do conhecimento. Quando você vê essa questão toda dessa bagunça de como está a escolha das matérias, uma turma pega ciências da natureza, a outra pega exatas, aí a outra fica com outro tipo de ensino, você vê que no final eles não vão conseguir aprender 100%, não vão se preparar 100% para aquilo. Porque no final, grande parte ali tem expectativa de alcançar uma faculdade, um vestibular, ou até um concurso público, que exige você ter um conhecimento considerável. E a escola ela já não prepara mais o aluno para isso. Vem com essa ideia de um ensino técnico, que é basicamente para você entrar no subemprego. Ou seja, menos alunos, menos estudantes das públicas nas faculdades e um aluno novamente de escola pública ocupando um espaço de um subemprego, enquanto quem está provavelmente tendo o mesmo novo ensino médio numa escola particular, mesmo assim consegue estar adentrando nesses locais, que é muito fácil uma universidade, um aluno de uma particular entrar numa universidade. É muito mais fácil para ele do que para mim, por exemplo. Então, assim, e também, convenhamos, emprego bom, considerado bom, você precisa se preparar muito. Se preparar muito hoje em dia, né? Então, assim, continua sendo a mesma história de o filho do trabalhador continuar ocupando menos espaços deles, e a gente está aceitando isso porque não sabe como isso realmente afeta na prática. Porque tem eu acho que tem um vício de origem, que o fato do projeto não ter sido amplamente discutido pela sociedade. A gente fala da educação, que a educação é o instrumento principal para a transformação social e tudo mais, e aí, quando você tem uma questão central que mexe em várias questões, isso é feito por medida provisória e é colocado de tal maneira. Então, a minha impressão, e agora os gestores, né, públicos são colocados para resolver esse problema e essas lacunas de uma mudança muito estrutural para a qual as escolas não estão preparadas. Acho que você explicitou um pouco que as escolas já estavam preparadas nem para o antigo, né? Nossa, o antigo ensino médio, óbvio que a gente quer revogação, não é porque a gente gosta do antigo ensino médio. Só que se a gente for ver como é o absurdo do novo ensino médio, é você chegar numa escola e falar que ela vai abrigar um ensino técnico, que exige que ela tenha um aparelhamento de aparelhos de informática, e a escola sequer tem, às vezes, ventilador. Então, assim, você também vê muito descumprimento de leis, por exemplo, para você fazer esse novo ensino médio, você precisa dos materiais e a escola precisa comportar aquilo. Você vê escolas que não comportam, não tem sala, porque os alunos entram lá, não tem sala suficiente. Então, assim, às vezes você tem que ocupar um laboratório para ter aula. Ou você não tem os instrumentos ou o equipamento necessário.
E aí também é usado muito essa comparação entre escolas, né? Porque existem escolas que estão muito bem preparadas, escolas públicas estão muito bem preparadas para o ensino técnico. E elas são usadas como molde, só que realmente todas as escolas estão preparadas para isso? Se antes as escolas não conseguiam abrigar o ensino normal, que a gente já vinha conhecendo, que era muito criticado, quem dirá o ensino médio que retira matérias, coloca, por exemplo, o empreendedorismo, que é para fazer com que você, tipo assim, racione o que você tem, você saiba se virar com o pouco que tem, você ser dono do seu próprio negócio, para você não ter interesse em ocupar uma vaga muito melhor que isso. E você acha que os alunos hoje, os estudantes, estão entendendo o que é a reforma em geral? Eles estão perdidos? Porque essa é uma questão. O antigo ensino médio, eu acho que já havia um entendimento com todos os seus problemas, né, de qual que é o seu caminho. Agora você tem uma outra coisa que é você ter que fazer escolhas ali, né, enfim, direcionar que é o mais complexo, né? Não sei e deveria ter um preparo e uma orientação adequada para isso. Definitivamente, grande parte dos alunos, dos estudantes hoje em dia não sabem sequer que estão dentro do novo ensino médio. E os que sabem, sequer sabem como lutar contra isso. Então, assim, em relação aos que entendem que estão nisso, não sabem como lutar contra, isso já vem um papel também, às vezes, da própria escola, que eu entendo a posição de não querer, né, e contra, às vezes, o Estado, de mostrar que aquilo ali não é o melhor para eles. Mas os que não sabem realmente, assim, é claro como o Estado ele está funcionando, o projeto do Estado está funcionando. O estudante vai lá, ele simplesmente faz lá o que está imposto, não questiona, e isso aí eu acho que é uma grande característica de quando você retira matérias, por exemplo, de senso crítico, que te fazem questionar. Mas por que agora, antigamente eu estudava isso e hoje em dia eu já não estudo mais? Será que isso realmente está certo? Não tem muita divulgação de como isso foi imposto, que foi praticamente uma canetada, lá em 2017. Não é divulgado como a gente pode estar tentando mudar e como o que é reforma, o que é revogação, por que a gente está correndo atrás disso, quais os malefícios disso, qual a consequência desse estudo, ou a falta dele, no caso, né? E como isso vai impactar principalmente a gente. Então, assim, falta muito isso. Vinícius, o que você considera aí como essas principais mudanças e como isso impacta a educação? Nós temos aí, né, a reforma do ensino médio, ela faz 54 alterações na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então a gente vê que é uma mudança estrutural mesmo da coisa, né? Mas tem algumas questões principais aí que são, né, o aumento da carga horária e o fomento à educação em tempo integral, né? Você tem a mudança, né? Que antes você tinha formação geral básica e formação integral do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e agora você vai ter só 60% da formação geral a partir da BNCC, da Base Nacional, e os outros 40% você vai ter os itinerários formativos, né? Então o aluno aí, quando chega... Claro que em cada estado está sendo aplicado de uma forma, mas em média, vamos colocar Brasil, você tem aí, o aluno chega ali no meio do segundo ano do ensino médio, tem que optar em qual itinerário ele vai seguir. Então, ele vai seguir talvez ciência da natureza ou ciências humanas, língua portuguesa, matemática, educação profissional. Ele tem que optar qual vai ser o trajeto que ele vai seguir aí no ensino médio até o final do terceiro ano. E aí, junto, você tem o quê? Você tem... diminuição dessa carga horária de disciplinas científicas, e você tem a entrada de disciplinas como projeto de vida, eletiva, estudo orientado também. Além disso, você tem o fim da obrigatoriedade de sociologia e filosofia, duas matérias de ciências humanas, elas deixam de ser obrigatórias, vai ofertar se tiver interesse. E aí também você vê a entrada dessas fundações em termos de privatização, porque algumas dessas instituições, né, elas vão poder, na verdade, as instituições privadas vão poder fazer parcerias com as escolas para poder complementar o itinerário formativo. Então, você tem em São Paulo o iFood lá, junto com educação profissional. Ou seja, você vê a coisa para ser uma orientação para um trabalho precarizado, uberizado, né? E você tem também a complementação desse itinerário, pode ser feita através de ensino à distância, que também tem a ver com a entrada do ensino privado.
E, por fim, você tem a ideia do notório saber, né? São as questões mais, assim, principais, mais graves, né? Que é a ideia de que alguém pode ensinar, trabalhar na escola sem ter formação de licenciatura. Então, assim, se você olhar esse conjunto aí de coisas, principalmente a ideia de itinerário formativo, que faz com que esse novo ensino médio seja tão ruim, tão deletério, né? Tão, que a gente chama de neoliberal, excludente, privatista e elitista, no final das contas, que ele vai escolher uma parcela da população. Então, é por causa mais ou menos disso, né? Porque para os estudantes, por exemplo, uma questão, e também para os professores, né? Esses itinerários implica essa escolha, que aí eu acho que tem a ver com um pouco do Enem, né? O lance da suspensão do momento tem a ver com o Enem, porque o Enem teria que, né, dar os itinerários. Outra questão é que essas escolas têm capacidade de oferecer todos os itinerários, né? Porque são 7, se não me engano, não é isso? Vamos lá, acho que é isso. Vamos lá. Português, matemática, ciências humanas, natureza, educação profissional, acho que são 5, né? Agora, e aí, se ela não oferece todas, quer dizer, se já reduz a possibilidade de escolha, né? Se tem uma carreira que eu quero, mas a minha escola não oferece, eu não posso seguir ela. Se eu fizer o Enem, eu vou seguir um itinerário e eu não posso mudar depois, né? Tipo assim, afeta até a própria liberdade ali de construir o seu caminho. Isso mostra que, na verdade, em momento algum, o estudante realmente é protagonista, porque é visível a forma como impõe um padrão de, por exemplo, às vezes você ter que fazer algo relacionado às exatas, por exemplo. Você precisa saber isso. Quem, por exemplo, às vezes quer seguir uma área de humanas que não é muito, né, apreciada ou, assim, posta como uma formação digna também, não é muito, assim, palhafatosa mais, acho que nunca foi também. Mas a pessoa ela não tem essa possibilidade, porque se você for ver, grande parte dos técnicos são técnicos assim, administração, empreendedorismo, informática, mas será que realmente todo mundo quer isso? O aluno que ele é protagonista, ele não quer escolher isso, que opção ele tem? Então, será que realmente o aluno ele é o protagonista? Então, eu acho que fica muito vago essa oferta, essa divulgação de que você comanda, você pode escolher, mas só isso daqui que a gente tem aqui para te oferecer, tá? Então, eu não posso escolher exatamente, eu não sou o meu protagonista. Perfeito. E para os professores também implica algumas questões, né? Que você falou da própria formação, precarização. Tudo, né? Tem que assumir disciplinas para o qual você não está exatamente... acho que o principal problema são essas duas questões, né? Que o PH trouxe de a lei não obrigar a escola a ofertar todos os itinerários. Então, a escola vai ofertar aquela que ela tem condições objetivas de ofertar. Então, na periferia a gente sabe o que vai ser, né? Já está sendo, na verdade. Ciência da natureza você tem um problema no interior, né? Você tem um apagão aí de biologia, física, química, você tem nas periferias também um apagão dessas disciplinas. Você tem problemas também em alguns estados, porque, bom, o bolsonarismo ainda está aí, o fascismo ainda é muito forte. E a gente sabe que tem governos com essa orientação que vão tentar boicotar a aplicação de disciplina de uma área como ciências humanas, né, por exemplo, porque acha que isso é o pensamento crítico, vai fomentar crítica, discussão, então você está tendo problema nesse sentido, né? Aí você tem um excesso de língua portuguesa e matemática, então são problemas assim em termos de aplicação, porque as escolas não ofertam todos e o aluno acaba sendo direcionado. Na periferia você vai ter o quê? Educação profissional precarizada, que não é nada de IFES, não é nada de Instituto Federal, né? E você tem ciências humanas, mas é uma crueldade, porque a pessoa vai terminar o ensino médio com isso, não vai poder fazer o Enem depois fora de uma aula. Pô, não quero fazer Enem na área de ciência da natureza, não vai poder. Agora, em relação aos profissionais de educação, o problema é o quê? Primeiro que isso está gerando um caos nas escolas, né? Sim, são caos porque você tem uma série de novas disciplinas totalmente fragmentadas por causa dessa coisa do projeto de vida, eletiva, estudo orientado, uma série de disciplinas totalmente fragmentada, disciplinas que necessariamente, né, assim, esses profissionais não estão formados para dar aula.
E aí eles são obrigados a darem essas aulas para completar sua carga horária, né? Porque você teve uma diminuição das disciplinas científicas, vamos dizer assim, e as pessoas são obrigadas a completar a carga horária. Então elas vão pegar a letiva, vão pegar projeto de vida, vai ter que pegar o estudo orientado e onde as pessoas não foram necessariamente formadas. Então você tem até um desvio de função, né? Não foi formado para isso. Então tem um caos nas escolas. E aí você vai ter o quê? As condições de trabalho já não são boas hoje, né? As condições de trabalho são péssimas, você tem o problema da desvalorização, né, do profissional da educação, e você vai ter o aumento, né, uma sobrecarga de trabalho, mais trabalho, porque o profissional vai ter que dar conta das disciplinas que ele foi formado, mas também vai ter que fazer uma série de planejamentos, uma série de informações para dar disciplinas que ele não tem necessariamente tanto acúmulo. Esse é um problema que já está assim, que é nítido, né, dentro das escolas, essa coisa do mais trabalho, mais precarização. E você tem, ao mesmo tempo, uma desvalorização das licenciaturas, porque quem é que vai querer trabalhar tendo que, com mais trabalho, mais precarização, você vai ter uma desvalorização das licenciaturas no sentido de que quem vai entrar agora vai se deparar com, vamos dizer assim, um mercado saturado, né? Porque você tem uma carga horária reduzida, onde os professores estão tendo que se virar para os que já estão, né, vamos dizer assim, contratados, são concursados, tem que se virar. E quem está querendo entrar, não tem mais ampliação dessa carga horária, né? Você vai ter um desemprego colocado aí. Então, são problemas estruturais que abalam tanto os trabalhadores da educação, trabalhadores e trabalhadoras, e também os estudantes, né? As estudantes. Então, por isso que nós temos que fazer essa luta de forma unitária, né? Porque os problemas estão aí para tudo quanto é lado. E pensando no Espírito Santo, como é que está essa implementação? Quais os impactos? Tem alguma especificidade que vocês enxergam? Eu acredito que, assim, especificidade eu não sei exatamente dizer se tem. Mas, como eu falei, normalmente o ensino técnico ele é aplicado à tarde. E eu sou da turma da manhã e eu pego um pouquinho, acredito que até por Espírito Santo ter sido pioneiro, como o Vinícius disse, eu já tenho essa questão de, no primeiro ano eu tenho duas aulas, por exemplo, filosofia. Chego no segundo ano, tenho uma, no terceiro já não tenho nenhuma. Isso aconteceu com filosofia, sociologia e educação física. E entra eletiva, entra projeto de vida, e a gente não vê utilidade nisso. Porque, como o Vinícius cita, o professor ele não está preparado para aquilo. Ele não é formado naquilo. E aí você se encontra em sala de aula e vê o professor perdido, dele ter que ter ideias mirabolantes de como fazer o aluno ficar preso naquilo que todo mundo sabe que não serve para nada. Desde da sua aplicação, acho que poucas escolas conseguiram usufruir de verdade de um projeto de vida ou de uma eletiva. Como eu citei no início, tem escolas que estão muito bem preparadas para abrigar uma eletiva. Mas tem outras que sequer têm um auditório para isso. Então, eu não posso falar com um aluno que eletiva é massa. Se ele chega, a eletiva dele, às vezes, ele não tem chance de escolher qual que ele vai fazer. E, às vezes, não tem nenhuma que cative ele simples. Tipo assim, coisa simples, às vezes. Então, assim, não sei se em outros estados está sendo da mesma forma, mas tanto quem estuda no matutino que nem pegou o técnico, quanto quem está no técnico está sendo, assim, prejudicado de alguma forma. Eu acho que a questão central assim, no Espírito Santo, do impacto desse novo ensino médio, é a questão da evasão escolar mesmo. Por quê? Né? Se a gente pegar aí os estudos da professora pós-graduação da UF Educação, né? Professora do Centro de Educação, que é a professora Elisa Bartolozzi, ela até escreveu um texto para o Século Diário um tempo atrás, né? Falando sobre se o Espírito Santo é ou não referência educacional. Ela é professora, ela coordena o núcleo de estudos e pesquisa em políticas educacionais e da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente. Eu até trouxe aqui alguns dados que ela traz informações importantes, né, para a gente pensar. O texto tem a ver com a fala do Camilo Santana, quando vem aqui no Estado, falar que o Espírito Santo é uma referência educacional. A professora vai contestar. E ela coloca algumas informações, dados interessantes ali. Você tem hoje, no Estado, 36 mil jovens entre 15 e 19 anos que não estão estudando. É muita coisa.
você tem esses 50% dos jovens capixabas entre 15 a 29 anos que também estão fora da escola, né? Então você tem aí já tem um problema de que o desafio do governo, né? Seja o governo Casa Grande ou fosse outro, de aumentar essa oferta aí de vagas na rede estadual, né? No ensino médio. Né? E aí você pega o Espírito Santo, ele era de 2000 a 2019, na verdade até 2012 o Espírito Santo tinha uma taxa de escolarização nesse período maior do que a média brasileira. Né? E você vai ter aí de 2013 até 2019 o estado passa a ser inferior à média brasileira de escolarização. Dentro do Sudeste, né, você vai ter o Espírito Santo numa taxa inferior dos estados. E o que a professora coloca? Que são processos que vêm, pega o período aqui, né, do governo Paulo Atung, também é o governo Casa Grande, né, os anteriores, de fomentarem a educação integral. Né? Antes mesmo do ensino médio, você tem aí um aumento da carga horária e também a educação integral, mas ao mesmo tempo você cria novas escolas de tempo integral, mas fecha as escolas que tinham, vamos dizer assim, regulares, turmas principalmente do ensino de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, da EJA à noite, né? O ensino noturno. Então, o que você tem aí hoje? Né? Hoje você tem aí o aumento da oferta do ensino integral no Espírito Santo em 75 municípios e 132 escolas. Fora que agora a carga horária diária, né, nas escolas que não estão em tempo integral é de 5 horas e 20 minutos, né, que não são em tempo integral. Então você tem aí um aumento da educação integral, tempo integral, um aumento da carga horária, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma política de permanência desses estudantes na sala de aula. A gente sabe que a maioria de quem estuda na rede estadual pública é a população trabalhadora, né, são os jovens periféricos trabalhadores que precisam trabalhar para dar, né, fora do horário da aula, ajudar no sustento da família e tudo mais, então precisam trabalhar. Se não tem uma contrapartida da educação para poder permanecer na escola, como é que fica a situação, né? E aí você tem aí, num período também de 2015 e 2018, né, são dados que a professora traz, que é do ex-deputado estadual Sérgio Mazgeschi, né? Que foram fechadas em 2015 e 2018, foram fechadas 41 escolas estaduais e mais de 6 mil turmas. Então, você teve uma queda na oferta aí de 497 mil oferta para a rede estadual para 282 mil. Então, você tem 214 mil vagas a menos nesse período aí. Então, você imagina como é que fica a situação com a aplicação do novo ensino médio. Lembrando que, como eu coloquei, né, o novo ensino médio capixaba já começa a ser aplicado antes do novo ensino médio nacional, começa em 2021. Né, e você tem um aligeiramento dessa implementação feita pelo secretário de Educação, Vitor De Angelo, atual secretário, que é presidente aí, né, do CONSED, né, que é o Conselho Nacional de Secretário de Educação, e também não tem essa preocupação, né, não teve nenhuma preocupação em discutir evasão escolar, exclusão desses jovens trabalhadores, né, periféricos nas escolas. Então, o NEM aqui, né, o novo ensino médio, com certeza vai causar já está causando maior evasão e o aprofundamento dessa exclusão dos jovens na periferia, trabalhadores, filhos da população trabalhadora, à universidade. Então, assim, eu acho que tem que ser esse debate que a gente tem que fazer sobre como o ensino médio vem impactando aí as juventudes aí do Espírito Santo, principalmente, né? É interessante você trazer, né, que, como você falou, o Vitor De Angelo, secretário estadual de Educação do Espírito Santo, ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Então, ele está num espaço bastante protagonista aí desse debate, né, e tudo mais. Eu queria saber como é que vocês têm avaliado, né, tanto a atuação dele como o Camilo Santana, né, que entra agora vindo, né, como ex-governador do Ceará, que é apontado também por esses meus especialistas como uma referência em educação no Brasil e tudo mais. Como é que vocês observam as posições deles, né? Porque aí está o Camilo é do PT, né? O governo Casagrande é do PSB, estão mais ou menos ali num campo mais progressista, porém eles têm sido vistos mais como próximos do apoio, né? Embora o Camilo revogou, então tem
Revogou não, desculpa, né? O Camilo na suspensão do governo Lula, né? O governo Lula suspende, então tem um caldeirão de interesses aí envolvido, como você já falou no começo, né? Como é que você vê a atuação desses personagens, né? Você tem, por exemplo, o Vitor deu uma declaração um tempo atrás falando que revogar o novo ensino médio seria uma volta ao desconhecido. Muita gente se chocou e tal, realmente, né? Assim, uma fala totalmente equivocada, infeliz, mas não deve surpreender a gente essa fala dele, porque, bom, quem comanda a educação do Espírito Santo, a educação neoliberal aqui, né, é comandada pela ONG Espírito Santo em Ação, que reúne aí um conjunto de grandes empresários e tal, que vão orientar a política econômica e, consequentemente, a educação não está fora desse projeto neoliberal, também a educação capixaba. Então, quando ele falou isso, ele está simplesmente defendendo os interesses daquele para quem ele presta serviço, no final das contas, que são os grupos empresariais. E é importante colocar isso, né? Assim, isso no Estado. E ele também é presidente do Conselho, como já falamos aqui, e que é dominado também por fundações, institutos empresariais, comandado por essas elites aí. Então, os grupos que fomentaram, né, e construíram esse novo ensino médio. Então, nos surpreende a colocação dele em relação a ser contra a revogação, colocar essa fala, porque ele está ali falando dos interesses de quem ele defende, né? E o Camilo Santana também tem toda essa coisa da discussão da educação do Ceará, né? Do ensino de ser de excelência e tal, mas a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Porque o que você tem no Ceará é um modelo de educação também dominado por essas fundações e institutos, visando, inclusive, testes padronizados, avaliações em larga escala. Então, assim, que tipo de educação vem sendo fomentada ali no Estado, né? E para virar referência para ir para um governo que se propõe, um governo Lula, vamos colocar, mais seja de frente ampla, uma série de composições, um governo que se propõe a ter uma educação que marca uma ruptura aí com o que foi a educação dos governos Temer e Bolsonaro. O próprio Camilo Santana já tinha colocado, né, quando entrou, o próprio Lula, que não tinha intenção de revogar o novo ensino médio. Poderia fazer ali ajustes, uma reformulação aqui, uma melhora aqui, um aperfeiçoamento então, esse novo ensino médio precisava ser revogado. É claro que isso tem a ver com o fato de que o Ministério do MEC, né, o Ministério da Educação, está tomado por representantes dessas fundações, né, institutos empresariais. É isso que está por trás dessas falas, né? E aí você colocou, né, que teve agora essa suspensão, né, É isso que eu ia perguntar, qual que é o impacto político isso. disso? Soa como uma vitória parcial Sim. da crítica a esse processo, né? Porque, assim, vamos lá, teve uma suspensão do cronograma de implementação do novo ensino médio e das mudanças no Enem que eram para adequar o Enem ao novo ensino médio. Então, assim, é uma vitória importante que a gente tem que colocar, também não temos que colocar que não seja uma vitória, tem uma suspensão desse processo. Mas, ao mesmo tempo, é uma vitória limitada. Por quê, né? É importante justamente porque o governo voltou atrás. Se a postura no começo era uma postura de não vamos revogar e vamos reformular, agora o governo já teve que recuar, suspender para fazer uma consulta pública, para fazer uma discussão. Então, assim, isso é uma vitória da mobilização que teve, dos movimentos sociais, sindicatos, das entidades estudantis, que foram pressionar, que fizeram a pressão, principalmente no mês de maio aí, pela revogação do novo ensino médio. Então, o governo está tendo que recuar da sua posição, porque teve pressão popular, né? Por isso a importância a gente, por mais que entenda, né, que foi a vitória do Lula nesse processo, derrotar o fascismo, né, do Bolsonaro, a gente tem que manter uma determinada independência política, autonomia dos governos para fazer a luta popular naquilo que a gente acha que seja importante. Mas é limitada por quê? Porque nada garante que depois desse processo de consulta você vai ter a revogação. Se você fazer um debate democrático, aberto mesmo, né, com participação, a gente vai ver que a maioria é a favor da revogação. Mas quando você entra com os institutos, o peso deles acaba sendo muito maior.
Então você tem aí um processo de que no final vai dar em revogação? A gente não sabe. Pode ser uma forma de, né, de fazerem manobras naquela linha que eu estou colocando. Agora, o que está acontecendo? Essas fundações, institutos empresariais estão numa linha de falar que não, a gente aceita não revogar, mas melhorar, ajustar, reformular. Então, no final, pode ser que eles apareçam aí com uma reforma, um ajuste desse novo ensino médio, mas mantendo a questão central. Qual é a questão central? É a questão dos itinerários formativos. Né? Essa é a questão central que vai continuar. Não adianta a gente, se não tiver pressão, se a gente não lutar para tirar essas fundações de estudos privados, né, do MEC, isso vai continuar ali e esse processo não vai ser da forma como a gente defende, né? Minha impressão é que esse é o caminho, inclusive, mais, não vou dizer mais provável, mas mais cômodo para o governo Lula, né? Fazer um ajuste ali, se não houver uma pressão popular muito grande, você faz um ajuste nisso aqui e toca adiante esse processo, porque a revogação implica enfrentar alguns interesses, né? Muito fortes ali, né? Uhum. Então, eu queria saber um pouco também disso, assim, né? Qual que é a posição, assim, do movimento social, em geral, que vocês participam, que tem a ver com essa pergunta do Vitor De Angelo, né? Que não queremos o novo ensino médio, mas que vem aí, qual o processo? Se revogado, qual que é o processo, né? Acho que devia, assim, como eu já pontuei, assim, o antigo ensino médio ele não é um dos melhores. Isso é um fato. E não é por mero acaso que o ensino médio, a educação pública, ela é do jeito que é hoje em dia. Então, assim, é óbvio e é notório que muitas pessoas apoiam, sim, a revogação. Principalmente quem está nas manifestações com a gente, obviamente, está ali pela revogação. Essa questão de se a gente vai tirar e vai botar o quê? É exatamente o que eles estão fazendo agora. É tipo, uma pesquisa mesmo. Nada melhor do que quem está ali no dia a dia vivenciando aquilo para te responder o que é melhor. Então, como o Vinícius pontuou, um programa de permanência. Como que a pessoa continua no ensino técnico se ela às vezes tem que se preocupar em trabalhar? Ela realmente vai ter um 100% de aproveitamento do ensino médio dela, sendo que ela tem que se preocupar em, às vezes, ter comida dentro de casa. Então, assim, essa questão de o que a gente coloca é como se fosse uma desculpa, mas uma desculpinha bem fajuta. Porque, assim, é justamente isso. Você questionar fazer o que não foi feito quando deram a canetada do novo ensino médio. Quem tá ali sabe. Nada melhor que a gente mesmo para responder. Não só como os estudantes, mas os professores, os futuros professores. Quem tá ali na atividade pedagógica. Então, assim, é uma questão de colocar em pauta quais as necessidades de quem está ali vivenciando aquilo. E a revogação é uma coisa que grande parte está clamando. Até às vezes quem não sabe exatamente como isso influencia, se a gente botar ali em prova o que está acontecendo e mostrar para elas realmente as causas, ela vai querer a revogação daquilo. E esse negócio de que, mas vocês que estão defendendo a revogação não apresentam nada para colocar no lugar. Isso é uma falácia, né, que vem sido colocada aí pela própria mídia neoliberal, né? Mas não tem nada para colocar e que é o fim do novo ensino médio, que é a revogação do novo ensino médio. É uma falácia da mídia neoliberal que o Vitor De Angelo resolveu reproduzir aí. Deveria, em vez de Vitor De Angelo fazer lobby para grande empresário, poderia estar preocupado com como resolver o problema da evasão escolar no Espírito Santo, como é que ele vai resolver o problema da oferta de mais vagas na rede estadual do ensino médio, como é que vai resolver o problema das péssimas condições das escolas, que teve uma fiscalização do Tribunal de Contas aí mostrando a total precariedade das escolas, como é que ele vai fazer para valorizar, né, os profissionais de educação e tudo mais. Deveria estar preocupado, secretário de Educação deveria estar preocupado com isso, mas ele está preocupado em ficar atendendo os interesses, fazer lobby para os grandes empresários nessas fundações e institutos. É claro que, assim, existe uma
uma proposta colocada, né? Então, o que os estudiosos, assim, os movimentos sociais têm falado, estudiosos do ensino médio, né, em geral, né, têm colocado como ponto de partida, assim, olha, a gente vai defender, porque para você revogar um projeto de lei, você tem que colocar um outro projeto de lei, se eu não me engano, né? Então, o que esses estudiosos do ensino médio têm defendido? Olha, a gente faz um projeto de lei revogando os itinerários formativos, as parcerias público-privadas, a ideia do notório saber, o ensino à distância, e no lugar a gente defende as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que é lá de 2012, né, que foi feita pela Dilma, mas nunca foi implementada. O que diz essas diretrizes, né, curriculares? Ela fala justamente que você pode, sem prejudicar a formação geral básica dos estudantes, você pode ter um aprofundamento em determinadas áreas. Então, como é que você teria? Você teria lá a formação geral básica, mas aí no mesmo período com 15, 16 anos, ali no meio do segundo ano, o aluno vai poder se aprofundar, por exemplo, em, sei lá, química, se aprofundar em química, se aprofundar em biologia. Mas o que acontece? O aluno vai poder, por exemplo, também se aprofundar em história. Não tem essa limitação por área, né? Ele pode circular pelas áreas. É uma forma de, já que estão colocando a ideia dos itinerários, de você ter um ensino onde seja mais democrático, onde os estudantes possam ter uma mínima liberdade para se aprofundar naquilo que ele tem mais interesse, vamos dizer assim, por que a gente não cria, por que a gente não retorna com essas diretrizes, né? Na verdade, implementa aquelas que nunca foram implementadas, mas faz esse aprofundamento por área, mas podendo circular sem prejudicar a formação geral. Mas aí seria o ponto de partida, né? Porque a revogação do novo ensino médio e aí a implantação da diretriz seria o ponto de partida de um grande debate, não só do novo ensino médio, mas da educação brasileira, de qual concepção de educação nós queremos. E aí tem que ser uma discussão que o governo Lula tem que puxar, né, nesses 4 anos aí, de que qual modelo, uma discussão ampla, democrática, com os movimentos sociais, comunidade escolar, estudantes, todo mundo participando, para discutir qual é a educação que a gente quer, né? E eu acho que nós aqui, enquanto quem está no movimento social e tudo mais, defende uma ideia de uma educação radicalmente pública, democrática, de fato universal, é importante. Uma educação que seja garantidora de direitos, que a escola também é um espaço de garantia de direitos, que fomente aí o pensamento crítico, né, voltado aí para esses estudantes terem uma capacidade analítica aí de pensar um projeto de Brasil, pensar o seu estado, suas cidades. Uma escola também que seja de ponta aí, né, fazendo link com a universidade, com produção de ciência e tecnologia, que combata as opressões e que descolonize a cultura brasileira. Eu acho que esse é o caminho, vamos colocar assim, de uma escola verdadeiramente pública que a gente vai defender, né? E aí, assim, eu coloco isso falando que o governo Lula ele foi eleito para, de novo, né, fazer essa ruptura com o governo Bolsonaro e Temer e varrer aí, vamos dizer assim, essa educação neoliberal do Brasil, né, que não deu certo, não vai dar certo, não deu certo. E também você primeiro tem que tirar lá as fundações do MEC. E a gente fala isso por uma questão muito importante, né? Porque a educação também tem que estar nessa disputa contra a extrema-direita. Por quê, né? Uma coisa que eu tenho falado nos lugares que eu tenho ido fazer palestra é o seguinte: se você manter o novo ensino médio, ele fortalece a extrema-direita e o bolsonarismo. Como? Olha, né, você tira disciplinas que fomentam e ajudam o estudante a desenvolver a capacidade crítica, o pensamento crítico, a capacidade analítica de compreender a sua realidade e tudo mais. Você tira essas disciplinas. Então, você enfraquece o pensamento crítico nas escolas. Isso abre terreno para quê? Fake news, mentira, toda essa coisa que a gente vê nas redes sociais. Né? E aí você também, por exemplo, eu sou professor de história, eu coloco isso nos alunos, né, falando qual o objetivo que a gente tem de estudar história e tal, que é a história tem o objetivo da gente estudar o presente, problema do presente, colocando o passado, vendo o que mudou, as permanências, e entender o que foi nocivo para nós e aquilo que não é, que é interessante a gente resgatar.
né? Então, você saber que no passado teve uma ditadura militar, que aquilo ali foi regime autoritário, dando o exemplo da ditadura militar, né? Onde morreram diversas pessoas porque tinham divergência com o governo e tal. É importante para você quebrar, por exemplo, a defesa da ditadura agora com aceitação popular, né? A volta do regime militar, enfim, como foi o bolsonarismo. Então, acabar com o novo ensino médio é importante para a gente enfraquecer mais ainda o bolsonarismo. Inclusive, você está falando aí da formação das classes populares, principalmente, como você já falou Exatamente. anteriormente, né? Não, e tem outra questão também de que eu coloco, né? Assim, esse ensino médio, o novo ensino médio, eu falei dos objetivos dele e acabei não falando sobre o que ele quer formar. Ele quer formar um ser neoliberal, né? Indivíduos neoliberais, vão defender o individualismo, competição, né, e tudo mais, mas hoje a questão central dele é o quê? É a ideia de você formar pessoas que vão aceitar trabalho precarizado, uberizado, fora de não querer ter um acesso a uma universidade, é isso. A adaptação é o que está colocado hoje, né? E vão vender como uma ideia de empreendedorismo, que você é chefe, se você é seu Exatamente. próprio chefe, você não precisa ter essas amarras de uma empresa que você tem que trabalhar de segunda a sexta, pode folgar a hora que você quer. Só que aí você não coloca também em posse, por exemplo, na questão do Uber, né? Se você não rala mesmo, acaba sendo a mesma coisa de uma empresa. Você vai ralar muito. Pior, na verdade. É pior ainda, porque você não tem lá todo dia, num tal dia, o teu dinheiro caindo na conta. Vai chegando o dia de pagar e aí ou você faz muita corrida ou você sai devendo. Então, isso também é um questionamento de, assim, por que é posto que você, às vezes, não ter chefe é tão melhor do que, às vezes, você ter um estudo bom e digno para você entrar numa universidade boa e ver que aquilo dá um futuro. Então, assim, aí você vê também que a maioria das pessoas hoje em dia, o diploma não vale nada. Vê muita gente falando isso. Realmente, a gente entra nessa questão da faculdade, às vezes uma pessoa formada, tem muita na internet essa questão, você pergunta ao Uber o que ele é formado e ele fala que é engenharia. Então, assim, são questionamentos que nos levam a outros questionamentos, mas que eles vão vender essa ideia de que, assim, você é seu chefe, cara. Você tem autonomia. Isso Só que é cruel. Fazer só um parênteses que a nossa última entrevista do século foi justamente com os motoristas de aplicativo, né? Vocês chegaram a assistir, mas quem quiser dar uma voltada aí, também é interessante pensar nessa dicotomia do que é o trabalhador e o que é o empreendedor. Mas você ia complementar. Não, eu ia falar que isso é cruel, sabe por quê? Porque, assim, isso orienta a educação neoliberal desde os anos 90. A ideia do quê? Né? Você tinha antes, uma educação voltada para o mercado de trabalho, capitalista, a ideia, naquele período ali da ideia do bem-estar social, Keynes, pleno emprego, que era o quê? Uma educação voltada aqui, vamos formar a ideia da teoria do capital humano, né? Vamos formar porque a pessoa tem que estudar para entrar no mercado de trabalho. Desde os anos 90, você tem uma outra coisa, é a teoria do capital humano, mas com nova, vamos dizer assim, refuncionalidade, com nova função, né? Que é o quê? Olha, o Estado agora não vai garantir mais emprego. Então, é importante trabalhar para você ficar numa situação de empregabilidade, mas que não necessariamente você vai ter emprego. Então, o desemprego é estrutural, não tem emprego. Isso. No momento, no outro você está empregado. Não tem emprego para todo mundo e a culpa é sua, porque você não se preparou e não fez as escolhas corretas. A ideia é introjetar nele mesmo que a culpa, né? Porque o problema é só individual, que o problema é só de uma escolha individual, quem quiser vai conseguir seguir um caminho de sucesso. Então tem isso, a ideia de você introjetar dentro de si o fracasso, entre aspas. Que é muito cruel. E a ideia do empreendedor de si. Provocado depressão, a pessoa tem que ser empreendedor de si. Se não tem emprego, vai ser trabalhador formal, sem direitos, precarizado, vai empreender, que você não tem direito de ser informal. Hoje, a questão central nisso hoje são os trabalhadores aí uberizados, de plataforma. Mas em outros momentos foram outros trabalhadores, simplesmente informal, a pessoa era escolhida totalmente. Ainda há muitos outros trabalhadores informais também. Sim. Né? Essa questão também Entra outros trabalhadores, claro. De você ser sempre o diferencial, só que uma hora o diferencial acaba. Não é para sempre. Então, assim, gera realmente esse sentimento de que você é o despreparado, o problema é você. E é sempre posto isso. O que seria um diferencial hoje em dia? Sendo que tá todo mundo na era da internet. O que eu tenho, a pessoa do lado também pode ter. Ou, numa questão mais crítica, não, né?
né, leva a pensar de novo a frase emblemática do Darcy Ribeiro, que a crise da educação brasileira não é crise, é projeto, né? né? Então, o novo ensino médio é um projeto bem desenhado, né, dentro de diretrizes nacionais, internacionais, por grandes especialistas. Isso é preciso dizer, né? Uhum. Não é um projeto inventado do nada, ele está alinhado com várias questões que vocês estão problematizando aqui. Agora, eu queria perguntar já, encerrando, e agora? O que fazer, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu acredito que só uma grande pressão popular poderia reverter, pode reverter, né? Ainda pode reverter a revogação, né? E pela revogação do ensino médio, e as pressões são grandes, o governo do Lula é uma panela de pressão ali. Então, o que vocês enxergam? Como está a mobilização atualmente? O que precisa acontecer nesse sentido? Eu acho que, falando por uma pessoa que estava dentro das mobilizações, a pressão ela tem que ser feita. A gente tenta, na medida do possível, fazer com os recursos que a gente tem. Mas, diferente de outros estados, a gente vê muito essa questão também da falta de divulgação, de como a gente chega dentro de uma escola, que é um lugar que a gente não tem como falar disso exatamente abertamente. Como que a gente chega para um aluno e explica a ele o seguinte: você tem que sair da sua casa hoje, você tem que manifestar com a gente para garantir não só o seu direito, mas o direito do outro, do amanhã, do futuro e, às vezes, até do seu próprio filho. Então, assim, a maior dificuldade que a gente vê em enfrentar isso de uma forma com uma pressão de estarem nas ruas é também essa questão da informação. A informação não consegue chegar exatamente aos estudantes. E aos que chegam, às vezes, sequer já estão, né, num nível de... uma hora ou outra eu vou ter que encarar que o meu trabalho vai ser precário. Então, assim, já vem de acostumado, assim... às vezes o aluno não quer nem entrar na faculdade, mas não é só porque você não quer entrar na faculdade que isso não é uma luta importante. Também vem da questão os professores não conseguirem falar sobre. Então, assim, as manifestações e os atos, eles são muito importantes. Mas a gente também precisa de uma colaboração, às vezes, até da própria escola. Então, assim, também vem a questão da falta, às vezes, de como é tratado isso dentro da escola. Porque, querendo ou não, isso mexe um pouco com política. Um pouco, não muito, com a questão política. E aí, como que a gente leva isso para dentro de uma escola? Não é acessível. Escolas que têm grêmio, normalmente, têm uma facilidade maior para dialogar sobre, só que não é a realidade de grande parte das estaduais hoje em dia. Então, assim, a informação ela precisa chegar clara e objetiva para o estudante, para ele entender realmente que essa é uma das formas que a gente vai conseguir estar botando pressão. Também aí a gente entra também na questão que a mídia mostra como uma manifestação algo tenebroso, que é assim, um escândalo, sendo que você chega lá é uma coisa muito pacífica. Então, eu acho que existe essa possibilidade da gente estar entrando nas escolas, dos estudantes estarem sabendo que não basta só a internet. Esse contato olho a olho com o estudante, eu acho que passa uma confiança muito maior do que você simplesmente, às vezes, fazer uma trend no Twitter do que é e por que você deve lutar sobre. Então, assim, eu acho que também traz a valorização da conversa, do diálogo. Eu acho que... Vinícius. Eu acho que é esse o caminho, né? A gente tem que continuar a mobilização, continuar a pressão, tem que voltar a teatros de rua, discutindo a luta, né? Colocando a questão da revogação do novo ensino médio. Você tem que ter debates, tem que ter comitês regionais, né? Em cada município, em cada estado, no Brasil inteiro, construindo a unidade aí, tanto dos sindicatos, quanto da comunidade escolar como todos, coletivos estudantis, sindicatos que não são necessariamente de educação. Você tem que criar esses comitês para fomentar. Tem que fazer disputa na sociedade, porque a mídia neoliberal está aí, trabalhando a favor das fundações e institutos empresariais. Nós temos que fazer essa disputa, passar em cada escola, fazer panfletagem, e colocar quais são as questões que estão por trás desse novo ensino médio, quais são as consequências, né? Assim, eu tenho falado que o novo ensino médio é um crime contra o direito à educação porque ele causa a evasão escolar, né? A exclusão. Ele é um crime ao direito ao conhecimento porque você tem aí um negado acesso ao conhecimento, pensamento crítico à população trabalhadora, né? A juventude periférica,
pobre e tal. E também é um crime contra o futuro, porque vai negar o acesso a esse filho da classe trabalhadora à universidade, né? Eu costumo falar também que esse novo ensino médio ele é racista. Tenho colocado isso e eu acho importante reforçar, porque quem é hoje a maioria da população trabalhadora no Brasil é a população majoritariamente negra. Os filhos da classe trabalhadora, a maioria da juventude é negra. Mas são os que estão ali mais precarizados, que são a classe trabalhadora que vive em situações mais precárias por causa do racismo estrutural. Então, esse novo ensino médio vai aprofundar, né, a negação do acesso a direitos à educação a essa população. Então, é um ensino médio racista, tem que colocar isso, você tem que passar nas escolas colocando isso. Tem que colocar, né, que ele nega o direito à educação, que ele provoca evasão, tem que discutir com os professores que ele causa mais trabalho, precarização, que é um desvio de função da disciplina na qual ele não tem nenhuma formação. Então, assim, eu acho que essa organização e manutenção dessa mobilização, fazendo a disputa na sociedade, a hegemonia, para contrapor essas mentiras que os neoliberais têm colocado, eu acho fundamental para a gente não deixar que essa luta acabe agora, né? Eu acho que a suspensão do cronograma é importante, mas a luta vai continuar, né? E o que vocês recomendariam para quem quer se informar mais, quem quer se organizar em torno dessa luta, ou quem procurar, quais pessoas, páginas, organizações? Olha, a gente vai ter agora mais para frente, né, no final do mês vai ter um debate aí de uma criação do comitê capixaba não sei se vai ser esse o nome, né, mas vai ter um comitê pela revogação do novo ensino médio. Vamos ter um lançamento no dia 25 e tudo mais, na UFS, mas não posso passar mais informações, que nós estamos construindo isso, mas a ideia é a gente conseguir fazer um espaço que seja unitário, que tenha participação aí da comunidade escolar, estudantes, familiares, professores, movimentos sociais, coletivos, tanto da universidade, mas principalmente do ensino, né, da educação básica, e dos sindicatos, movimentos sociais em geral. Acho que vai ser um momento importante para a gente dar um novo salto de qualidade nessa luta, né? Não posso falar muito, mas quem quiser discutir um pouco mais sobre quais as posições, o que nós defendemos em relação à revogação do novo ensino médio, da luta, tem também, você pode ir no perfil nacional, né, no Instagram da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no site, você pode achar uma série de textos, enfim. O professor Daniel Cara, ele tem feito uma discussão, né, aprofundada sobre isso. Vocês, acho que tem um acúmulo importante para a gente trazer isso, né? Mas é isso, vamos deixar essa luta parar, temos que mobilizar. Então é isso. Muito obrigado, PH Sarmento, Vinícius Machado. Essa foi mais uma entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira. O apoio técnico do invisível, porém fundamental, Cauã Elmer, aqui nos bastidores. A gente volta, né, em breve com mais assuntos para a gente pensar o Brasil, o Espírito Santo. E lembro vocês, quem gostou, para seguir aí nas redes, né, no YouTube, nas plataformas de áudio, só jogar lá Século Diário que você vai achar. E também as notícias diárias saem no seculodiario.com.br, onde certamente vai estar mais informações em breve aí, assim que se consolidar, sobre essa formação do comitê estadual, né? Vamos estar acompanhando aí, então siga lá também, entra lá, todo dia tem novidades, seculodiario.com.br. É isso, valeu. Seguimos atentos aí. Eu agradeço. Até mais. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.